E aí, pessoal, dando continuidade então, e com um esforço tentando agora concluir a parte de cláusulas exorbitantes, nós temos o poder de fiscalização. Imaginem vocês que contratem uma empreiteira, um pedreiro, enfim, uma equipe para fazer uma reforma na casa de vocês. É evidente que vocês ficarão em cima, acompanhando o desenvolvimento das tarefas, né? Verificando o material utilizado, etc. A mesma lógica vale para a administração pública. Ela contratou algo, ela vai ter que colocar alguém que fiscalize o cumprimento regular, que se está sendo tudo feito em conformidade, nos termos que ela deseja, nos termos que ela contratou. Então, isso nós vamos ter lá no artigo 67, que diz: a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Por quê? O que significa isso? Primeiro ponto, a administração pública terá que indicar um representante que irá acompanhar a execução, por exemplo, de uma obra. Então ele acompanha, ele verifica, ele faz a análise, fiscaliza, enfim. Ele fiscaliza a execução daquele contrato. Todavia, em muitos aspectos, ele pode não ter experiência ou não ter conhecimento técnico. É uma obra, vai tratar de fundações, vai tratar de parte elétrica, vai tratar, por exemplo, de energia solar, novas metodologias que sejam menos poluentes, mais duradouras. Então, nesse contexto, ele não tendo essa qualificação, não tendo essa capacitação, poderia a administração pública permitir a contratação de um auxiliar, de um terceiro para assisti-lo e subsidiá-lo em relação a tais informações. Tudo que esse fiscal da administração pública fizer, ele deverá anotar em registro próprio, determinando, solicitando à empreiteira, ao contratado, a regularização das faltas ou defeitos observados. Ou seja, qualquer irregularidade, qualquer discrepância com o contrato que ele observe, ele já notifica a empreiteira, já notifica o contratado para implementar medidas que sanem esta deficiência. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. Então, sem muito mistério aqui. Artigo 68. O contratado deverá manter preposto, aceito pela administração no local da obra ou serviço para representá-lo. Da mesma forma que a administração nomeia um fiscal, indica um fiscal para acompanhar a obra, também deverá o contratado indicar a quem esse fiscal irá se dirigir. Eles precisam ter um canal de comunicação. Não pode o fiscal do poder público procurar informações e não encontrar nenhuma pessoa habilitada a lhe dar tais informações. Então, tanto o poder público, tanto o Estado, na condição de contratante, quanto o contratado deverão ter pessoas indicadas, pessoas individualizadas para a atividade tanto de fiscalização do lado do poder público contratante, como do lado de prestação de informações, fornecimento de documentos, elucidação de dúvidas por parte do contratado. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento. Então, quer dizer, o Estado, o poder público, faz a contratação, coloca um fiscal lá na obra, por exemplo, e, por ato lícito ou ilícito, acaba causando prejuízo ou à administração ou a particulares. Vamos colocar a particulares, terceiros alheios, vizinhos à obra. Poderia o contratado alegar que a responsabilidade é do poder público, pois afinal ele que contratou a obra e ele tem fiscal acompanhando a obra? Não. É do contratado a responsabilidade, é de quem está executando a obra. Então, pessoal, o simples fato de ter
simples fato de termos aí na execução da obra, na execução do contrato, um fiscal, não exime responsabilidades, ok? Seja por culpa, seja por dolo. A responsabilidade será do contratado. Então, poder de fiscalização inerente à busca de eficiência, de qualidade e de cumprimento às regras fixadas no contrato. Agora, o fiscal constatou irregularidades que não estão sendo sanadas, os prazos estão atrasados, a administração entende que existem irregularidades. Surgiu outra cláusula exorbitante, a possibilidade de imposição de sanções contratuais, que estarão previstas do 86 ao 88 da Lei de Licitações e Contratos. Começamos aqui com o artigo 87 da Lei de Licitações, que prevê a aplicação de sanções, determinando que elas serão de advertência, multa, suspensão ou declaração de inidoneidade. Primeiro ponto, pessoal, que eu quero chamar a atenção de vocês. Essas sanções aqui são impostas pela inexecução total ou parcial do contrato, ok? Primeira ponderação. Só que no artigo 86 nós temos a possibilidade de aplicação de multa já pelo atraso no início das obras, por exemplo, no início do cumprimento do contrato. Então, quer dizer, a possibilidade de imposição de sanções pela administração pública, ela está vinculada a todas as fases do contrato, da celebração do contrato. Eu chamo a atenção aqui que a aplicação de sanções contratuais no âmbito das licitações e dos contratos se apresenta como cláusula exorbitante justamente pelo fato de que não precisa de autorização do Poder Judiciário. É a própria administração pública que toma a frente, vai lá e aplica a medida sancionadora. Eu falei ainda que as penalidades podem ser de advertência, de multa, de suspensão e declaração de inidoneidade. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. Elas podem ser conjugadas. Essa é a palavra. Nós podemos ter a pena de multa e de suspensão. Nós podemos ter a multa e a declaração de inidoneidade. Então, eu não tenho a questão aqui imediatamente de bis in idem, de dupla penalização, não. Eu posso agregar as sanções. Então, multa e suspensão, multa, declaração de idoneidade. Outro ponto, pessoal, não há uma necessidade de imposição escalonada. Primeiro aplica advertência, depois aplica multa, depois aplica suspensão. Pode vir já e aplicar de plano declaração de inidoneidade. Então, sobre essas penalidades aqui, olha o que diz o artigo 86, que eu falei há pouco. Volta um pouquinho. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, que não impede que a administração pública rescinda unilateralmente o contrato. Então, olha só, aplicou multa de mora pelo atraso injustificado na obra, também pode acumular com a rescisão do contrato. Então, rescisão unilateral, conjugando, portanto, sanções e conjugando, inclusive, cláusulas exorbitantes, o poder sancionador e o poder de rescindir unilateralmente o contrato. A multa aplicada após regular o processo administrativo, toda sanção no âmbito da administração tem que ser precedida de processo administrativo em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Então, a multa aplicada após regular o processo administrativo será descontada da garantia do respectivo contrato. Lembra lá atrás nós não falamos ainda sobre garantias. É possível a administração exigir garantias do contratado? Sim. Digamos que ele tenha dado R$50 ou R$1 milhão em garantia. Ele tomou uma multa de R$100 mil, esta multa será descontada da garantia. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia, a garantia é R$1 milhão e tomou uma multa de R$5 milhões. Então, se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá pela diferença.
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou ainda cobrada judicialmente. E aqui entrando diretamente no que diz o artigo 87, quando prevê as sanções. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aquele contraditório, aquela ampla defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. Advertência suave, né? Não faça mais isso, olha, está errado, corrija, se ajeite.